Olá, bom dia, sétimo ano, tudo bem? Bom, hoje, né, na nossa primeira aula de língua portuguesa, eu enviei a todos um texto para leitura e interpretação, né, para treinarmos mesmo esse processo de interpretação, de leitura, né, de visualização do que o texto, das informações que o texto quer passar, né, uma leitura tranquila, treinar uma leitura tranquila, né, e que seja realmente objetiva para o uso da interpretação. Lembrando que a leitura ela não pode ser feita de maneira rápida, de maneira aquele eu quero me livrar disso rápido e vamos fazer. Não, ela precisa ser lida e entendida. Né? Ela precisa ser lida e interpretada para que haja êxito, sucesso aí nas atividades. Eu não posso fazer por fazer, eu preciso ler e se eu começar a fazer as alternativas, né, começar a responder e tiver alguma dúvida, eu preciso voltar ao texto, fazer a leitura novamente, né, ler quantas vezes for necessário. A gente sempre discute isso nas atividades de simulado, né? Vocês que já estavam comigo ano passado, quando nós fazíamos simulado, eu sempre falava, leia quantas vezes for necessário. É importante fazer essa leitura, né? Porque a leitura de maneira repetida, você consegue assimilar, né? Você consegue gravar com mais facilidade, tá? Então vamos aqui na leitura deste texto, né? Na verdade, essa atividade vocês têm vários textos, né? Aqui é das questões 1 a 5, baseia-se nesse texto abaixo. Caçar animais e derrubar árvores pode ajudar a preservar a natureza? Na opinião de muita gente, sim. A exploração sustentável é um nome pomposo que significa não retirar do ambiente mais do que ele pode repor naturalmente, ganha cada vez mais espaço como estratégia para acomodar os interesses conflitantes de quem tira da natureza o sustento próprio e de quem quer ver intocadas as paisagens. A caça controlada, dizem alguns pesquisadores, pode evitar superpopulação de espécies, além de gerar receita. Receita seria o quê? Dinheiro. Isso vem sendo feito com sucesso no Rio Grande do Sul, o único estado brasileiro em que a caça é legal. Todos os anos, a Fundação Zoobotânica indica quais as espécies disponíveis para caça, em que quantidades e em que regiões. A novidade agora é que algumas espécies, símbolo da preservação, como a onça-pintada e o jacaré, estão na mira do uso sustentável, entre aspas, desculpa. Na Amazônia, o desafio é controlar a extração de madeira, uma ameaça à floresta. Proibi-la preservaria a região, mas tiraria o sustento de famílias que trabalham nas madeiras. A saída é o manejo sustentável, ou seja, um corte selecionado e controlado. Esse texto, então, foi retirado da revista Super Interessante e vamos ver um pouquinho da data, que ele é um texto mais antigo, né? Imagine, ele já tem 19 anos aí que ele estava nós estamos em 2021, né? Tem 20 anos que ele estava sendo publicado. Depois disso, né, 20 anos, nós tivemos muitas modificações aí nesse sentido do que é desenvolvimento sustentável, né, nessa questão. Até se aprimorou-se muito com relação a isso. Mas é só para nós entendermos e é interessante ver essas datas, de onde saiu, né, até para a gente ver se é uma forma mais crítica, se não é, se está defendendo alguém, se não. Lembrando que a revista Super Interessante, ela é uma revista meio científica, né? Ela traz dados, né, coisas, assuntos mais cientificamente comprovados. Então, não é uma revista de público, assim, para você, né, fazer uma leitura normal. Ela tem mesmo para estudo, né, ela é para nessa informação, é super interessante. Então, é interessante nós analisarmos de onde esse texto foi publicado, o que aconteceu. Então, vamos lá. Número 1. A resposta à primeira pergunta do texto é sim, somente se. Então, a resposta à primeira pergunta do texto é sim, somente se. Então, vamos lá. Caçar animais e derrubar árvores pode ajudar a preservar a natureza? Então, eu só posso dizer que essa vai ser uma resposta positiva se o quê?
se for feita principalmente por aqueles que sobrevivem na natureza, os caçadores obtiverem lucros imediatos com essa atividade, os responsáveis pelo meio ambiente tornarem a caça um esporte legalmente permitido, for impedida a entrada de pessoas de outras regiões do país para proteger a paisagem, houver exploração sustentável da mata e caça controlada de certas espécies de animais. Então, o que seria permitido? Seria sim, se. Letra E. Muito bem. Houver exploração sustentável da mata e caça controlada de certas espécies de animais. Então, não são todas, né? Lembrando que as espécies são algumas que estão em superpopulação, que até o texto informa. Número 2. O texto informa que a permissão de caça no Rio Grande do Sul tem como objetivo o quê? Qual é o objetivo? Letra A. Valorizar um esporte pouco conhecido e pouco praticado no Brasil? Não, né? Agradar os que se preocupam com a conservação das florestas brasileiras? Também não. Controlar o número de animais de uma determinada espécie em algumas regiões? Seria esse, mas vamos ir nas outras. Obter lucros com o pagamento de taxas e impostos por aqueles que desejam caçar certos animais? Não. Auxiliar a natureza a repor as perdas, especialmente de árvores nativas em seu próprio ritmo? Também não. Então é a letra C. Controlar o número de animais de uma determinada espécie em algumas regiões. Uma coisa muito importante que nós precisamos levar em consideração é, mesmo que você leia a alternativa e leia a pergunta e leia a primeira alternativa, é essa, e você já marca, não faça isso, tá? Você pode até fazer essa marcação, mas leia com atenção também as outras alternativas, porque pode ser um pega, pode ser que tenha até uma alternativa parecida com a resposta e você já marca a primeira e está errado. Então é interessante ler. Mesmo que você ache que seja A, que seja B, é interessante ler as outras sim, tá? Número 3. Número 3. É correto afirmar que, em relação à Amazônia, letra A, melhor será controlar o manejo da floresta do que impedir o corte de árvores. A extração de madeira está sob o controle dos órgãos governamentais. Muitas madeireiras estão desistindo de oferecer mais empregos na região. Permitir a derrubada de árvores facilita o cultivo de alimentos para a população nativa. Ou os grandes lucros obtidos com a derrubada de árvores nobres justificam sua exploração. Letra A. Melhor será controlar o manejo da floresta do que impedir o corte de árvores. Então, fazer isso de forma legal, né? Se é que existe, se é que há se há como fazer isso, né? Na número 4, nós temos assim, ou seja, um corte selecionado e controlado. É na última frase, né? Considerando o contexto, a frase reproduzida acima contém uma noção de que causa, condição, conclusão, explicação ou finalidade. Ou seja, um corte selecionado e controlado. Esse trecho vem para quê? Para ser uma causa, para falar sobre uma condição, sobre uma conclusão, sobre uma explicação ou uma finalidade. A alternativa correta, quem respondeu? Letra D, uma explicação. Muito bem. Ou seja, você vai explicar algo depois disso. Muito bem. Na número 5, nós temos lá. A novidade agora é que algumas espécies, símbolo da preservação, como onça-pintada, jacaré, estão na mira do uso sustentável. Final do primeiro parágrafo. A afirmativa acima, considerando-se o contexto, significa, em outras palavras, que a onça-pintada e o jacaré continuarão sendo símbolo da preservação da natureza, continuam sob a proteção das severas leis ambientais, passam a ser protegidos pela Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, devem ser retirados os projetos de uso sustentável da natureza, ou poderão até mesmo ser caçados com o controle dos órgãos responsáveis. Letra E. Poderão até mesmo ser caçados com o controle dos órgãos responsáveis, né? Porque até está falando que eles não estavam na lista, agora já vão fazer parte aí da lista. O duro é quando não tem essa caçada sustentável, né? E aí você caça desordenadamente e aí acontece muitos problemas como nós estamos enfrentando hoje. As questões dos números 6 e 7 baseiam-se no texto apresentado abaixo. Então vamos lá.
Desde que a numeração das casas apareceu nas metrópoles europeias no século XVIII, cada cidade tem um jeito diferente de colocar algarismos nas suas construções. Mas todas elas partem de um princípio comum: escolher um lugar que sirva de base para iniciar a contagem. Seguindo essa regra, surgem muitas possibilidades. Na histórica Veneza, na Itália, as casas ganham números de acordo com os metros que as separam de um edifício importante em cada bairro. Na maioria das cidades brasileiras, o que geralmente acontece é que a numeração cresce de acordo com a distância em relação ao chamado marco zero, que sempre fica no centro da cidade. Esse ponto é a principal referência para determinar onde fica o começo da via e indicar qual lado recebe casas com números pares ou ímpares. Em São Paulo, por exemplo, o início da via é definido como a ponta mais próxima da Praça da Sé. Quando a rua é paralela ao marco zero, seu início é a ponta que fica mais próximo, em linha reta, a essa referência. Outro lembrete importante é que nem sempre duas ruas que correm lado a lado têm numeração parecida. Isso só acontece quando elas nascem em um mesmo ponto. Duas travessas que começam em uma avenida maior, por exemplo, o que nem sempre acontece. Então, é uma revista também, Mundo Estranho, de março de 2004. Então, vamos lá para a questão número 6. De acordo com o texto, o costume de numerar as casas de uma rua segue sempre o mesmo princípio para orientar os moradores e também os visitantes? Não, porque foi falado agora no final que nem sempre as ruas, mesmo sendo paralelas, têm a mesma numeração. Né? Por quê? Porque às vezes começa de um lado, pensa numa avenida, às vezes ela atravessa a outra e a outra não. Né? Então tem toda essa questão. Letra B. Começou na Europa, mas não existe uma forma comum a todas as cidades? Essa seria a mais provável. Vamos ver as outras. Partiu da necessidade de identificar certos edifícios importantes dentro do centro da cidade? Não. Surgiu há pouco tempo com o crescimento das cidades e o aumento da população urbana? Também não. Pode criar algumas dificuldades em cidades onde as ruas não são paralelas entre si? Também não. Letra B. Começou na Europa. Número 7. Segundo o texto, a contagem começa sempre pela primeira casa da rua a partir do início da cidade? Não foi isso que eu entendi. Todas as casas das ruas que correm lado a lado recebem praticamente a mesma numeração? Também não. É indiferente atribuir às casas números pares ou ímpares, importando apenas o local onde a rua começa? Também não. Existe sempre um ponto importante em cada cidade que determina como fazer a numeração das coisas? Sim. Nas cidades brasileiras, as ruas partem sempre de um ponto central para padronizar toda a numeração das casas? Não. Então, é a letra D, que existe sempre um ponto importante. Agora nós vamos para as questões de número 8 a 10, baseia-se neste texto. Vamos lá. A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi adotada em 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, com a abstenção dos 6 países do antigo bloco soviético da Arábia Saudita e da África do Sul. Nela consta que todos os seres humanos nascem livres e iguais em direitos e dignidade, e que as liberdades e os direitos especificados na Declaração devem ser garantidos a todos, sem discriminação de raça, cor, sexo, língua, opinião política e religião. Os direitos enumerados incluem os direitos civis, tais como liberdade de expressão, de consciência, de movimento e de se reunir e associar pacificamente. E os direitos econômicos e sociais, que são direito ao trabalho, a um padrão de vida adequado, à educação e à participação na vida cultural. O exercício dos direitos e liberdades individuais só é limitado pelo respeito aos direitos e liberdades de outrem. Foi retirado Direitos do Homem, Nova Enciclopédia Ilustrada Folha. São Paulo, Empresa Folha da Manhã, em 1996. Vamos lá. Número 8. De acordo com o texto, a Declaração Universal dos Direitos do Homem foi aceita por quase todos os países, com exceção de poucos que não adotaram. Olha, pode ser.
Foi um primeiro passo na aceitação dos direitos humanos, embora não abrangesse todos eles, abrangeu. Foi adotada pelos países do mundo todo, não, teve alguns que não foram. Limita o exercício de alguns direitos, como de se manifestar opinião política, não. Deixou de lado os direitos econômicos e sociais, também não. Então é a letra A. Tá vendo como nós vimos a letra A como a correta, mas fizemos a leitura de todas? É muito importante, tá? Número 9. O exercício dos direitos e liberdades individuais só é limitado pelo respeito aos direitos e liberdades de outrem. Final do texto. A frase que tem, com outras palavras, o mesmo sentido desta é letra A. A verdadeira liberdade consiste em fazer o que devemos? Não. O destino dos homens é a liberdade? Também não. Letra C. Os direitos de um indivíduo terminam onde começam os do outro? Sim. Letra D. A liberdade é irmã da solidão? Não. O homem nasceu livre em todos os lugares e ele está acorrentado? Também não. Então é letra C. Os direitos do indivíduo terminam onde começam os do outro. Número 10. Os seres humanos nascem livres e iguais em direitos e dignidade. Está na terceira e quarta linha. A afirmativa acima é reforçada no texto, no trecho. Letra A. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada em 1948? Não. Com a abstenção dos 6 países do antigo bloco soviético, também não. Direito ao trabalho, um padrão de vida adequado à educação, participação de vida cultural? Não. O exercício dos direitos e liberdades individuais só é limitado pelo respeito aos direitos e liberdades de outro? Também não. Sem discriminação de raça, cor, sexo, língua, opinião política e religião. Muito bem, a letra E. Então, esse foi o exercício que eu passei para vocês de interpretação. Espero que vocês tenham feito de maneira atenciosa, né, com bastante leitura para um melhor entendimento. No decorrer do ano, faremos outros, né, outras atividades, outros exercícios, para nós termos aí uma vitória, um grande êxito na leitura e na interpretação de textos, tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Grande abraço!